Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Voltamos com o Giornale. No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos esclarecer sobre alimentação saudável, hábitos alimentares e qualidade de vida com quem tem propriedade no assunto. A nossa convidada é a nutricionista Irene de Velhos Barros. Formada em nutrição pela Universidade Franciscana, Unifra, segunda turma, possui diversos cursos de especialização na área de nutrição. Pós-graduada em História da Arte pela Faculdade Palestrina de Porto Alegre. Foi organizadora por vários anos do Simpósio de Nutrição do Congresso Brasileiro de Cardiologia. Atuou como professora de artes em escolas estaduais de Santa Maria pelo período de 29 anos. Foi vice-presidente da Associação Gaúcha de Arte e Educação do RS, a AGA, e uma das idealizadoras do DTG do Avenida Tênis Clube, há aproximadamente 20 anos. A nutricionista também é empreendedora no setor agropecuário. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios, Irene de Velhos Barros, e poder contar com seus conhecimentos e sua expertise em sua área de atuação. Seja muito bem-vindo ao Giornale. É um prazer muito grande estar aqui a convite da Giovana e vamos falar hoje sobre algumas coisas saudáveis, sobre estilo de vida, né? Isso aí. E como a gente pode tornar esse nosso estilo de vida feliz, agradável e com muita saúde. Ótimo. Irene, então vamos iniciar conversando sobre os cuidados gerais que uma pessoa precisa para ter uma boa alimentação. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter bom humor, assim como tu tens, né, Giovana? Nós temos, então. O bom humor é uma das melhores coisas para a gente ter uma vida saudável. É um combustível. É um combustível. Mas, em primeiro lugar, eu sempre friso a parte da água, né? A parte da hidratação. Hidratar-se, tomar água. O nosso corpo, Giovana, ele tem mais ou menos 70% de água. Agora, depois dos 50, ele vai diminuindo, depois dos 60 também, né? A gente já tem menos, já tem mais ou menos uns 55% de água. Precisando da necessidade de repor. De repor mais água ainda depois de uma certa idade. Eu falo em água mesmo. Sim. Assim, quando a gente fala em água, a gente fala nesta água. Claro que valem também todos os outros líquidos, como sucos, como chás, mas a gente tem que ter muito cuidado que tipo de suco está tomando. Porque de repente, se eu vou tomar um suco que tenha açúcar, né? Um suco de caixinha, um suco que já é um suco pronto, ele vai me trazer sérios outros problemas. Então, quando se fala em água, a gente procura dizer para o paciente que ele tem que ingerir no mínimo uns 2 litros de água por dia, que seriam mais ou menos uns 8 copos, tipo essa taça, assim, né? Fala-se muito em hidratação, né? E as pessoas não atentam, né, para essa realidade, para essa necessidade, né, de realmente tomar água. Por exemplo, nós temos o nosso tradicional chimarrão, mas ele não substitui. Nós gostamos muito do chimarrão. Exatamente, a Giovana e eu, nós cultuamos bem a nossa tradição, né, Giovana? Eu acho que muitos telespectadores também, né, gostam. E o chimarrão tem muitas coisas boas. Ele faz bem à saúde também. Só que ele é muito diurético. Então, a gente tem que tomar água. Por exemplo, quando você toma uma bebida de álcool, né? Um vinho ou alguma outra bebida de álcool, o certo é tu tomares também teres o teu copo de água junto com aquela bebida. Porque a água é importante para várias coisas, né? Sim. Para o nosso organismo funcionar.
Porque tu pode, por exemplo, uma planta, tu botar adubo na planta, como se nós estivéssemos comendo as outras coisas, mas não estivéssemos ingerindo líquidos, né? Não estivesse ingerindo a água, não vai funcionar. Nós vamos ter o intestino travado, o nosso cabelo vai ser seco, a nossa pele vai ser seca. Então, uma das principais coisas é a água, tá? Outra coisa que eu digo sempre é que nós precisamos de 3 grandes grupos de alimentos, que são as proteínas, que são carnes, leites e derivados, são os carboidratos, as proteínas, vamos lá. As proteínas, para que serve a proteína? Para a formação muscular, uma das coisas. Os carboidratos é o combustível do nosso corpo, é o que nos dá energia, que faz com que eu venha aqui, que faz com que eu acorde de manhã, que eu faça os meus afazeres do dia a dia. Nos dá disposição. São a disposição. E são os açúcares, né? Os carboidratos, tá? E tem os lipídios, que são as gorduras. Então, a gente precisa de água, de proteína, de carboidrato e de lipídios. É um conjunto, é um conjunto de coisas. E uma boa alimentação, ela reflete diretamente, né, no nosso bem-estar físico e mental, né? Emocional muito, porque uma pessoa que está com fome, que não se alimenta direito, ela não tem energia para fazer essas coisas do dia a dia, para fazer os seus afazeres, até para estender o humor também. Então é condição sine qua non, né? Exatamente. Como chamamos, que é indispensável para estar de bem consigo mesmo, né? E tu sabe, Giovana, que carboidratos, hoje em dia, a gente escuta tanto. Agora, quando eu vinha vindo para cá, eu vinha escutando o presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, que hoje é o Dia Mundial do Coração. Hoje. E por coincidência, hoje, 29, né, o Dia Mundial do Coração, hoje é aniversário do meu filho mais velho, do Felipe, que é cardiologista. Olha que então, interessante. o médico vinha falando, né, o presidente, sobre os problemas das gorduras e principalmente do carboidrato nas doenças cardiovasculares. Então, a gente coloca o carboidrato, ele hoje em dia, é uma preocupação muito grande para os médicos, para os endócrinos, para os médicos em geral. Mas existem carboidratos, a gente não pode ficar sem o carboidrato. Sim. E agora, então, nós vamos falar sobre os carboidratos bons e ruins, é isso? Podemos falar sobre os carboidratos bons e ruins. Por exemplo, tem as proteínas, tem as gorduras. As gorduras boas e ruins. As ruins, isto. Então, vamos falar, já que a gente pegou o gancho do carboidrato, né? Existem carboidratos que são os carboidratos simples, existem os carboidratos complexos. Os simples, eu vou falar aqui, vocês vão lembrar logo, que seriam os açúcares, né? Sim. Os açúcares que são considerados os simples, que tem nos doces em geral, que tem no melado, que tem no mel. É fácil de associar. É fácil de associar. E os compostos são os que já são mais as farinhas, né? Que daí a gente tem que procurar o quê? A gente tem que procurar, Giovana, usar os carboidratos compostos, os integrais. Os integrais. Por quê? Porque os simples, eles entram diretamente na corrente sanguínea, eles são decompostos muito rápido, né? O organismo direto se transforma em açúcar e faz mal para o nosso organismo. E os complexos são aqueles que podem ser usados, por exemplo, um bom carboidrato complexo, aveia, linhaça, né? Sim, é bom você trazer exemplos, né? Isso, aveia, linhaça, sementes de abóbora, né? Todos esses mais integrais, eles demoram mais o nosso organismo trabalha mais. Sim. Ele despende mais energia para poder, como é que eu vou dizer, digerir esses carboidratos. Então, o teu corpo acaba trabalhando mais. Claro, e isso a gente não leva em consideração. Não leva em consideração. E esses carboidratos, esses que são integrais, eles ajudam a varrer as gorduras do sangue.
Nós vamos dar alguns exemplos aqui de alguns cardápios, né? Sim. E aí eu trago a questão da panqueca, que é uma boa pedida, né? Como torná-la mais saudável? Nós estamos falando de farinha branca. Como fazer uma panqueca saudável? Quem é que não gosta de uma panqueca, né? Eu adoro. A gente pode fazer tanto uma panqueca doce quanto uma panqueca salgada, Giovana. Se tu fosse fazer uma panqueca salgada, por exemplo, para um guisadinho, ou tu pode fazer ela de frango, Sim. do que tu quiser, de legumes, né? Então, como é que a gente faz uma panqueca? Quase todo mundo sabe. Vai ovos, vai leite ou água e vai farinhas. Então, a gente pode trocar a farinha branca, né? Que a é farinha o ponto de trigo crítico, né? branca, que é o ponto crítico porque ele se transforma em açúcar também, por farinhas integrais, por exemplo. Pode pegar a farinha integral de trigo, mas nem precisa pegar o trigo. Pode pegar exatamente o farelo de aveia em flocos também, que daí ela fica bonita, a panqueca. Sim. Ela fica mais tostadinha assim, né? Mais moreninha, clara, não fica tão branca. Uma aparência bonita. Pode botar uma semente de linhaça ou farinha de linhaça. Pode botar uma chia. Fica até mais bonita aquela panqueca se ela tiver com uma cor diferente. Sim. E se tu quiser dar uma cor nela, mais convidativa. Isso. Junto com essa farinha, tu pode às vezes bater uma cenoura ou uma beterraba. Então Sim. tu faz uma amarela, uma vermelhinha, ou salsa também, mistura com salsa, ela fica verde, né? E aí a gente coloca dentro dela o recheio que a gente quiser. Então, Sim. tu pode muito bem fazer essa panqueca, bota um pouquinho de sal, ou tu pode fazer tudo isso colocando só cenoura, tirando o sal, que a cenoura adocica, claro. Né? Parece aquela música, adocica meu amor, né? Ela vai dar uma adoçada naquela massa, e aquela massa tu pode usar com recheio, pode fazer um recheio, pegar umas maçãs, botar no micro-ondas, misturar essa maçã com canela e colocar dentro dessa panqueca. Excelente. Já fica uma panqueca doce. Tenho certeza que quem está nos assistindo vai adotar essa receita aí, né? Então, é possível compor um cardápio diversificado, porém com qualidade, com alimentos saudáveis. Exatamente, exatamente. E em relação à cultura do Rio Grande do Sul, que uma das nossas comidas típicas, né, é o churrasco. O excesso de carne, ele é prejudicial à saúde? Olha, Giovana, a carne é uma proteína e é uma proteína de alto valor biológico. O que significa isso? Significa que ela é essencial para o nosso organismo. A gente tem que ter uma regularidade em tudo. Tu não pode todos os dias, desculpe a expressão, mas é bem gauchesca, te atracar a comer churrasco, né? Então, realmente, tudo que tu fizeres demais na tua vida, se tu Sim. fizer exercício demais, vai te fazer mal. Se tu tomar água demais, vai fazer mal. Todos os excessos. Todos os excessos, né? Então, a gente tem que contrabalançar as coisas, tem que botar na balança. Então, a carne vermelha, ela é responsável por várias funções, a proteína em si, do nosso organismo, né? E ela, o que ela é importante? Ela é importante porque ela é que nos dá força. A nossa musculatura depende muito da carne vermelha, dos produtos de origem animal. Pode ser também frango, pode ser ovo, pode ser os derivados, né? Sim. Mas a carne vermelha, se a gente cortar a gordura dela, existem carnes, pessoal, que são carnes mais magras, como o patinho, né? Ele é uma carne mais magra. O músculo é uma carne maravilhosa, ela tem pouca gordura. Agora ainda continua friozinho, porque vocês podem ver, eu tô de casaco hoje, né? Então tá fresquinho. Fazer uma boa sopa, colocar um músculo dentro, Sim. né? Que dá, e a carne, ela dá aquela energia. Quando tu come carne, te sacia, né? Então, ajuda até a emagrecer. A pessoa que come carne, ela se sacia mais rápido do que se ela comer um prato de massa. Sim. Então, Irene, nós podemos continuar reservando os finais de semana
para aquele bom churrasco. Aquele bom churrasco. Com as suas ótimas sugestões aí, né? Ótimas sugestões. E o que mais pode acompanhar esse churrasco que traga benefícios à saúde, né? Olha, nós não comemos só o churrasco. Não comemos só o churrasco, exatamente. Hoje em dia, se vocês forem entrar na internet, tem os grandes assadores, eu não sei se tu viste, existe aquele Paleta Atlântida e tem outros locais que eles fazem churrasco para fora. Tá aquela grelha imensa, tá o churrasco. Tem e o que tem em cima ali? Vamos ver se tu te lembra. O que tem em cima junto de legumes, tu nunca viu que tem eles fazem uns legumes grelhados, eles botam pimentão amarelo, vermelho, verde, eles cortam a abobrinha assim e botam junto do churrasco para grelhar. Legumes. E o que tem nos legumes? Nos legumes tem fibras. E as fibras ajudam a varrer as gorduras do sangue. Então, se tu comeres uma carne um pouquinho mais gorda, se tu comer legumes juntos, eles vão te ajudar. Vai ajudar a digestão. Na digestão. E principalmente, Giovana, existem duas frutas, pessoal, que têm enzimas digestivas. Uma vocês já devem lembrar bem que tem nos churrascos, que é o abacaxi. Vocês vão em churrascarias e tem um abacaxi com canela. E eles cortam e te servem. Pois é, no abacaxi tem uma enzima digestiva chamada bromelina. Tanto no abacaxi quanto no mamão. No mamão tem outra enzima digestiva chamada papaína. Então essas duas enzimas digestivas ajudam, já digestivas, quer dizer, ajudam na digestão das proteínas. Então são duas frutas que podem acompanhar o churrasco. O churrasco. Né? Além de uma boa salada. Uma boa salada e outra coisa. Eu, por exemplo, gosto sem. Mas os meus homens lá de casa, porque eu tenho 3, todos gostam de botar uma farinha junto do churrasco. E muitas vezes eu digo para as esposas dos meus pacientes que peguem a farinheira e troquem a farinha de mandioca e coloquem farelo de aveia. Que muitas vezes, agora eles já vão saber, porque se for assistir o programa da Giovana, vão escutar. Coloquem dentro da farinheira o farelo de aveia, porque ele é uma fibra insolúvel que quando ele se pega junto com a água e as gorduras, ele varre as gorduras do sangue. Então, a aveia é um excelente alimento para baixar colesterol, triglicerídeos. Uma excelente dica, né? Uma excelente dica. Para todos nós que saboreamos um bom churrasco, né? Pode comer com farelo como se fosse a farinha de mandioca. Exatamente. Bem, então já tratamos sobre cardápios variados, né? Tratamos sobre almoço, podemos dizer, né? Panqueca, o churrasco, enfim. Queremos que você nos deixe uma receita de café da manhã. Ah, café da manhã. Pois é. Aquele que nós possamos tomar, né, sem prejuízos, né, para o nosso organismo. Tranquila, exatamente. Pois é, e nós falamos nas gorduras, né? E como gordura, não adianta a gente fugir. Carne também é gordura. Sim. Então, a gordura, pessoal, a gordura ela satisfaz. Ninguém vive de alface, mamão e água, né? Então, a gordura é uma coisa boa. Então, de manhã, a gente pode comer uma gordura boa. Por exemplo, o abacate é uma gordura boa. Todo mundo diz assim, mas Irene, se eu comer abacate, eu não vou engordar? Se comer uma bacia de abacate, claro que vai engordar, né? Mas se comer um pouco de... Por exemplo, corta o abacate no meio, corta ele no meio, né? Tem toda aquela partezinha dele, a metade daquele tu pode comer de manhã. E não engorda? Não. É uma gordura boa, uma gordura que faz bem para a saúde, tá? Porque é uma gordura que não é saturada. Não é saturada. É uma insaturada, ela é uma gordura poliinsaturada, então ela faz bem para a saúde. Assim como se tu não gostares de abacate, tu podes ingerir de manhã o quê? Castanhas, nozes, amêndoas, manteiga de castanha existe, manteiga de nozes existe. Então pode comer essas frutas. Por exemplo, tu que trabalha
todo dia, tu pode carregar na tua bolsa Sim. uma coisinha com castanha, com nozes, com amêndoas, com semente de girassol, com semente de abóbora. Todas essas são gorduras boas, Sim. que fazem bem para a se saúde. alimentar em pequenas quantidades. Em pequenas quantidades. Isso é importante, né? Quem gosta de café, toma sua xícara de café. Quem gosta de leite, toma sua xícara de leite. Pão integral. E um pão Você integral. recomenda? E esse pão integral pode ser feito por ti mesma. Hoje em dia, gente, vocês entram na internet e tem N tipo de receitas. Uma bem fácil que eu posso dar. Pega um ovo, mistura aquele ovo assim direto com um garfo, bota um farelinho de aveia, uma colher do tamanho da minha unha, assim menorzinha até, de fermento ou não, mistura aquilo ali numa xicrinha e derrama numa pequena frigideirinha, numa panelinha, vira de um lado, vira do outro, dobra e tá pronto o pãozinho de aveia. Olha com a esses praticidade. 3 ingredientes. A praticidade, Só. né? Praticidade. E Não um precisa botar alimento nem leite. saudável. Um alimento saudável. Então está aqui uma sugestão, né, de café da manhã. Com certeza que a gente pode somar também aí um presunto, um queijo. Isso, um iogurte. sempre de preferência que pegue um presunto magro. Sim. Né? Por quê? Porque outra coisa, o que acontece com os embutidos, pessoal? Hoje em dia, a hipertensão é uma doença silenciosa. Muitas vezes a gente não sabe que é hipertenso e só vai descobrir porque está com uma dor de cabeça forte, que está com uma dor na nuca, que não está se sentindo muito bem, que está meio tonto. Quando ela vai no seu médico, no seu cardiologista, o cardiologista vai medir a pressão, mas o senhor é hipertenso, ou a senhora é hipertensa, ou você é hipertenso, mas Sim. eu não sabia. Que é uma doença silenciosa, as pessoas não sabem hoje em dia que são hipertensos. Então, tu me perguntaste do queijo e do presunto, acontece que eles têm muito sódio embutido dentro. Então, muitas vezes é melhor a gente fazer o seu queijinho, que também entra na internet, tem N tipos de fazer queijo. Eu faço o meu queijinho, né? É fácil de fazer, é só pegar o leite, tá? E botar, dar uma fervidinha nele rapidamente e botar dentro dele, tu pode botar limão ou vinagre de álcool. E daí ele vai dar uma talhada, tu deixa ele talhar, deixa ele esfriar, bota num paninho, deixa escorrer e depois bota num potinho, bota na geladeira que ele molda o seu queijinho. E tá pronto, fica bota pronto. umas ervas finas, bota uma pimentinha. Você vai ter que voltar em outras edições para nós. Adoro dar receitas. Nós, né, adoro dar receitas. Dar super dicas, né, e receitas para os nossos telespectadores. Mas então fica essa dica aqui, nessas orientações importantes, né? Essa informação que você trouxe que é bem séria aí para a saúde. Então ficou o café da manhã com ingredientes uma mais fruta, saudáveis, uma proteína, que né? vão deixá-lo com mais energia, né? E brindar qualidade de vida. Então agora que nós já falamos sobre a sua atuação como nutricionista, você divide seu tempo também como agropecuarista, como uma bela agropecuarista, que também é uma atividade intensa, né? Vamos falar sobre essa sua experiência, né? E a qualidade de vida que o campo traz. Olha, Giovana, é a minha paixão. Eu desde pequena fui criada morando um pouco na cidade e todos os finais de semana eu ia para a fazenda com os meus pais e as minhas irmãs, que eu tenho 2 irmãs. Todos nós íamos para a fazenda com o pai. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito e sempre participamos muito, ajudamos o pai, porque filhas mulheres, né, sempre ajudamos ele. E aí agora, infelizmente, não tenho mais o pai nem a mãe, então cada um tem a sua parte, né? E eu, de 4 anos para cá, eu tenho me dedicado quase que exclusivamente para a fazenda e para os meus pacientes. Então é dividido, né? E eu queria dizer para vocês que essa qualidade de vida, da gente poder sair, da gente poder ir para o campo, da gente poder ir num jardim, ir num parque bonito, sair com a família, passear ao ar livre, comer coisas
animais, verduras. Por exemplo, o meu boi é um boi verde, né? Como você diz, Sim. porque ele come pasto. É um boi criado a campo. Ele come pasto, o pasto que está ali. Que vem ali, como a gente diz, o campo nativo. O campo nativo. Ele se alimenta disso e se alimenta de sal, que todo o animal precisa. E eu tenho uma horta também, e essa horta sou eu que cuido, e vim de lá ontem de noite, aí fui fazer as unhas, porque estava suja da minha horta, né? Que depois a Giovana vai ganhar também, uns legumes. Muito obrigada. E é uma paixão. Eu gosto Isso é uma muito surpresa. e me faz muito bem, me tira o estresse, lidar na Sim. terra e trabalhar com os animais. É uma coisa maravilhosa. Percebemos que você gosta muito do que faz, né? Então é muito interessante suas considerações, que estamos falando de paixão pelo trabalho, de amor pela profissão também, né? E isso reflete diretamente na nossa saúde, no nosso astral, né? E na nossa qualidade de vida. Eu já fico o convite para você voltar em outra edição, teríamos muito mais a falar. E queremos você mais uma vez no Jornal, com certeza. Obrigada, Irene, por prestigiar o programa, por trazer aqui uma entrevista bastante esclarecedora, né, baseada nos seus conhecimentos reconhecidos aí, através da sua especialidade. Então eu agradeço a disponibilidade, o carinho e a atenção, né, a consideração para com o programa. Eu que agradeço, né? É um prazer muito grande estar aqui com a Giovana, essa pessoa tão especial, tão cheia de alegria, que ilumina, obrigada. né, as Igualmente. tardes de vocês, não é mesmo? E uma das coisas maravilhosas da Giovana é essa simpatia, esse bom astral, e isso é uma coisa maravilhosa hoje em dia. Agradeço muito estar aqui, sendo entrevistada por ti, e se Deus quiser, numa próxima, estarei de volta. Muito obrigada pelo carinho, pela amizade, pelas palavras, e a recíproca é verdadeira, né? Então, na sequência, no Bloco Cultura, a participação da graduanda de Direito da URGS e de Economia na Faculdade de Londres, Amanda Beck Beltrame. Volto já.